É impossível, mas Deus pode resolver. Não deixe o inimigo abalar sua fé, desanimar você. É impossível, mas Deus pode resolver. Ele é o Deus do milagre, vai lhe dar vitória, você pode crer. Mateus capítulo 27, versículo 26. O trechinho aqui, que a gente vai meditar, é o trechinho que fala sobre a Barrabás, né? Que ele foi liberto. Eu preguei na sexta-feira, né? E a mensagem cresceu. E aí Deus colocou no coração. Eu tinha preparado uma outra palavra para vocês, né? Mas aí ficou me incomodando. Eu saí daqui sexta-noite e ficou me incomodando a esse trecho, né? Na pregação que eu fiz à noite, a mensagem ela cresceu, e aí eu senti no meu coração, né, uma alegria de trazer para você hoje, né, a palavra. Estava até preparada já, eu tinha preparado a mensagem de hoje já, mas aí eu estava subindo tinha acabado o culto, estava subindo para terminar lá os trabalhos, e aí veio uma alegria no coração, né, desse entendimento aqui. E aí ontem de manhã, rapidinho, antes de ir para a sede, eu coloquei no papel, né? E eu fiquei feliz porque um trecho que eu vou pregar para você, o missionário leu ontem, né? Então eu cheguei na sede, aí ele pegou, estava ministrando a palavra, aí ele falou, abre lá em Mateus capítulo 5. Aí bateu, né? Com aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. Eu não tinha ouvido ainda ele falar, o culto da manhã não cheguei a assistir, mas aí à tarde ele comentou da próxima passagem que a gente vai falar. Então nós estamos no mês da preparação, e por quê? Porque nós temos que nos preparar, né, para a gente poder conquistar o que Deus tem para a gente. Não está sendo um ano assim, normal, né? Não vou falar para você atípico, e falei, né? E não ia falar atípico, eu falei, né? Porque eu não aguento mais ouvir isso. Todo mundo agora, não porque é um ano atípico, todo mundo que teve esse negócio agora, acho que o pessoal aprendeu a falar essa palavra, todo mundo falando isso aí, esse ano, né? Ano passado e esse ano. Então, nós estamos ainda com algumas dificuldades que vieram em 2020, né? Como, por exemplo, a pandemia, ainda está ativa, né? Mas pela fé a gente pode se preparar e a gente pode conquistar. Então esse trecho aqui fala que Jesus ele foi levado para ser entregue, para ser crucificado, e ele então libertou Barrabás, né? Era costume próximo da Páscoa ali fazer a libertar um preso, né? E o Pilatos ele falou, olha, vocês querem que eu liberte Jesus, né? Ou Barrabás? E aí a multidão gritou, Barrabás. E ele entregou, então ele pediu, né, uma vasilha com água, lavou as mãos e falou, ó, para mim ele é inocente, tá? Mas então eu estou entregando ele aí para ser crucificado, né? Porque o pessoal gritava, crucifica, crucifica, e o pessoal dizia que o sangue dele, né, o sangue dele que dizem que é inocente, esteja sobre nós e os nossos filhos. Caramba, né? Fazendo o errado, sabia que era errado e estava fazendo. Aí ele entregou então o Senhor para ser crucificado e o Barrabás então para ser ali livre, né, liberto. E aqui no versículo 26 então é o ponto principal, é o ponto direto da soltura do Barrabás. Então diz assim, então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então, o que acontece? A gente vê que, até nesse momento aqui, Jesus ele foi maravilhoso, né? Eu comentava na sexta-feira que a Bíblia não fala se o Barrabás ele aproveitou a oportunidade. Não sei.
Mas que ele teve uma oportunidade ali, ele teve. Que a palavra diz que todo mundo conhecia ele pelos feitos maus dele, né? E falava aqui que ele roubava aí, né? Era homicida, tal e tudo mais. E ele teve então essa chance. Então, quer dizer, antes de ser ali crucificado, né? Ser levado para ser crucificado, o Barrabás recebeu essa bênção aqui, né? Aí o que ficou no meu coração, né? Que eu estava comentando com os irmãos na sexta-feira, é o seguinte, poxa, ele foi entregue, né, ele próprio, né, se entregou ali, quando os soldados vieram, né, e ele pediu para os discípulos não fazerem nada, tal, fazia parte do plano de Deus que ele fosse crucificado. Então ele próprio se entregou, e caramba, ele se entregou por um ladrão. Às vezes você está assistindo alguma coisa na televisão, você pega uma matéria na internet, você lê ali, fala, rapaz, esse infeliz aqui é o que ele fez, essa infeliz aqui é o que ela fez, né? Dá uma revolta às vezes, mas aí você volta para a fé, né? Você fala, é criação de Deus também. Então, por mais complicado que seja, né, aquele miserável, né, aquela miserável, Deus criou também. Nós também éramos, né, miseráveis, e Deus também teve misericórdia da gente. Então, o que eu quero passar para você aqui? Por que ele fez aquilo, Jesus? Para agradar a Deus. Era o certo a se fazer. Na nossa concepção, né, ele se entregou por um preso, por um ladrão, por um homicida, né? Ele se entregou por um homem mau, né? Caramba, um justo, né? O próprio Deus, né? Se entregando por um cara ruim, mas era o certo a ser feito. Ele não fez porque o Barrabás merecia, né? Aliás, ele não veio porque a humanidade merecia. Muitos o receberam quando ouviam a palavra, entendiam quem ele era e tal, né? Viam os sinais, os prodígios, tal, o receberam, né? Ali como filho de Deus. Mas muitos queriam matá-lo. Então ele não fez pelo Barrabás, porque se o Barrabás, né, fosse receber por merecimento, ele não teria recebido aquela chance. Então, por que Jesus ele fez? Para agradar a Deus. Era o certo a ser feito. Então, né, eu estava meditando aqui nesse trecho aqui, e aí eu estava pensando, né, valia a pena? Não. Humanamente falando, não valia a pena. Né? Pela reputação do Barrabás, não valia a pena. Mas por que ele fez? Porque era o certo a ser feito. Então a gente vai se deparar com situações como essa, que não vai valer a pena, mas é o certo. Né? Já pensou se ele pega e fala assim, ó, a gente consegue imaginar Jesus falando isso? Preso lá tal, aí traz o Barrabás, né? Aí o Pilatos pergunta, Jesus ou Barrabás? Aí Jesus fala, não, pera, calma. Vou morrer. É plano de Deus. Aí por esse pangaré, não.
Seria certo isso? A gente imagina Jesus falando isso? Não dá nem para imaginar, né? Ele falou, não, pera um pouquinho, não tem um cara mais limpo? Não tem um cara um pouquinho menos aí errante no seu caminhar? A gente não consegue nem imaginar. Então, era o certo a ser feito. Aliás, o Barrabás, ele recebeu o que todos nós recebemos depois quando ele foi crucificado. Então, repito para você, a gente vai se deparar com isso. Com coisas que não valem a pena. Mas é o certo a ser feito. É o certo. Por que é o certo? Porque eu conheço a palavra. E eu sei que é o certo. Eu tenho que fazer. Ah, mas se eu fizer, eu vou ser prejudicado. Então que eu seja. Jesus, eu errei, eu fiz o que não deveria, né? Se eu contar agora, eu vou ser prejudicado. Ué, mas eu não posso levar comigo essa lembrança, essa dor. É o certo a ser feito. Não valia a pena, mas tinha que fazer. Entendeu? Tem horas que o pai, ele conversa com o filho e ele dá algumas orientações que ele não queria dar para o filho. Mas tem que falar. É o certo a ser feito. Às vezes tem que punir. Não é? Fala, você está ficando de castigo. É prazeroso para o pai colocar de castigo? Não. Então, às vezes, acontece isso, né? Acontece, você vai se deparar com situações que não vai valer a pena, mas pela palavra é o certo. Aí o missionário deu ontem uma passagem do Salmo 99, versículo 5, eu queria ler com você. Salmo 99. Versículo 5. Ele deu ontem num programa que ele coloca na internet, que é o Semeando a Fé. Uma mensagenzinha curtinha que ele coloca sempre lá. Olha só o que diz aqui, ó, no versículo 5. Exaltai ao Senhor nosso Deus, e prostrai-vos diante do escabelo de seus pés, porque ele é santo. Eu fui pesquisar o que é o escabelo. É um banquinho que a pessoa apoia o pé. Você senta em algum local e apoia o pé ali, no escabelo. É um banquinho assim, compridinho. Então, quer dizer, o que ele falou aqui no 5? Exaltai ao Senhor nosso Deus. Então, quer dizer, aquela atitude que Jesus ele teve, estava exaltando a Deus. Não era para se aparecer para ninguém. É porque era o certo a ser feito. Aquele homem merecia uma nova chance.
É o que eu falei para você. Não sei se ele aproveitou. Tomara que sim. Tá? Não estou falando para você que você tem que sair dando chance para a torta direito. Não é assim. Ainda ontem o missionário pregava, ele falou o seguinte: o perdão só deve ser dado quando a pessoa se arrepende. Por quê? Porque se você dá o perdão antes do Espírito Santo trabalhar nela, ela não aprendeu nada. Mas nesse caso aqui, teve alguma coisa no Barrabás que Deus encaixou no plano dele. Deu para você entender isso aqui? Era plano dele o quê? Né, para Jesus. Ele tinha que morrer, ser crucificado. Então Deus ele arquitetou todo o plano para que o Barrabás estivesse dentro. Jesus podia ter sido julgado em um outro local e levado para ser crucificado, mas não. Deus foi arquitetando todo o plano. A palavra diz que ele é o arquiteto do universo. Então ele foi desenhando tudo. Tudo está sob o controle de Deus. E aí ele foi e fez com que a vida de Jesus cruzasse com a vida do Barrabás. Por algum motivo. Não sei o que o Barrabás fez para Deus dar essa oportunidade para ele. Então, voltando aqui ao versículo 5, exaltai ao Senhor nosso Deus, né? A decisão dele, exaltou o Senhor nosso Deus, né? E prostrai-vos diante do escabelo de seus pés. Então, vai ter horas que a gente vai ter que se dobrar. E é para a glória de Deus. É para o Senhor. Entendeu? É para o Senhor. A gente não está se dobrando porque nós estamos recuando, porque nós estamos desistindo. Não. Estamos nos dobrando, né? Por Deus. É aquela pessoa que volta atrás numa decisão. Por quê? Porque Deus falou com ela e ela retorna. Entendeu? Ela volta atrás. Né? É aquela pessoa que fica firme quando recebe uma proposta errada, que fere a palavra. Ela fica firme até correndo o risco, né? De ser prejudicado. Né? É aquela pessoa que infelizmente ela acabou escorregando, mas ninguém vai descobrir. Mas Deus sabe. Então ela se prostra para Deus. Entendeu? Ela volta atrás. Por Deus ela faz. É o certo a ser feito. Entendeu? Por Deus ela se dobra aos pés dele. Então ele fala no 5, né? Vamos repetir o início. Exaltai ao Senhor nosso Deus, né? E prostrai-vos diante do escabelo de seus pés. É o que foi feito por Jesus. Exaltou ao Senhor e ao mesmo tempo ele estava vivendo algo que ele não queria, mas ele precisava. Era plano de Deus. Ele próprio na oração disse: Senhor, se tu podes, passa de mim este cálice.
Entretanto, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres, né? Então, aquela atitude exaltou e ele estava se dobrando, porque não era o que ele queria, mas era o que deveria ser feito, né? Por quê? Porque ele é santo. Entendeu? Ele é santo. Era o certo a ser feito. Fez por Deus. Entendeu? Tem momentos que você não vai encontrar o porquê continuar. Mas você vai. Por quê? Porque ele é santo. Porque ele merece a sua firmeza. Vai ser difícil se dobrar. Mas você vai fazer. Porque ele merece, porque ele é santo. Você vai retroceder. Por quê? Porque ele é santo, ele merece. Entendeu? Em nome de Jesus. Aí, para a gente poder encerrar, lá em Mateus 5, versículo 20, vamos lá? Você não tem ideia como eu fiquei feliz ontem quando eu vi o missionário falando esse trechinho aqui, eu falei, obrigado, Jesus. É importante para o pastor estar na mesma linguagem do pastor dele, entendeu? Mateus capítulo 5, versículo 20. O que ele diz aí, ó? Mateus capítulo 5, versículo 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O que é exceder? Ir além, mais. Aí eu fui pegar lá a definição, todo mundo sabe que é escriba tal, e fariseu, mas eu fui pegar a definição lá, né, pelo dicionário lá, bíblico lá. O que é o escriba? Né? Ele fala que a nossa justiça, a vossa justiça, não exceder dos escribas e fariseus. Quem eram os escribas? Eles eram aqueles que liam e interpretavam a lei. Né? Eram profissionais que copiavam manuscritos e escreviam textos bíblicos ditados. Eram os escribas. Quem eram os fariseus? Membros de um grupo judeu que obedeciam a leis religiosas rígidas, né? Mas, em muitas vezes, não se mantinham nessas leis. Quer dizer, eles mandavam a gente fazer coisas que eles próprios às vezes não faziam. Achavam que com alguns não tinha que se juntar, porque eles eram melhores e tal. Eram hipócritas. Escribas e fariseus. Então, o que a palavra mostra aqui? Se a nossa justiça, né, a vossa justiça, né, a nossa aqui, eu não tenho mais a minha justiça é o que eu aprendo em Deus. Então, se a nossa justiça, se a vossa justiça, ela não exceder, né, aos escribas e fariseus, então a gente não vai conquistar o reino de Deus. Então, se eu agir como o mundo age, e não só como quem está lá fora, tá? Mas, infelizmente, tem muita gente na igreja que age como um escriba e um fariseu. Então, se a minha justiça não exceder quem está lá fora,
E quem infelizmente está aqui dentro, mas por algum motivo está fazendo errado, então eu não mereço o céu. E se eu não mereço o céu, né, quando ele fala aqui no versículo 20, né, ele diz, não entrareis no reino dos céus, né? Não é apenas só a salvação. Nós já aprendemos já numa outra oportunidade que eu chego lá quando eu acerto aqui, né? Então, se eu não estou chegando lá é porque não estou fazendo certo aqui. E se eu não estou fazendo certo aqui, a palavra diz o quê? Que aquilo que eu plantar, eu vou colher. Então eu não estou vivendo legal aqui. Eu não estou vivendo aqui abençoado, de forma digna. Recebendo de Deus o que eu preciso, né, para me manter forte espiritualmente, né, na presença dele. Então, quando trouxeram o Barrabás, fazia parte do plano de Deus. É como se Jesus falasse assim, ó, né? Pilatos perguntando: solto quem? Jesus ou Barrabás? É como se o próprio Cristo falasse, né? Porque Jesus é Deus. E Deus arquitetou o plano todo para chegar até o Barrabás e para libertar ele. Então é como se Jesus falasse assim para o Pilatos: solta ele. Qualquer um diria, mas é um ladrão. Pois é o certo. Solta ele. Não, mas você não está entendendo. Não é por merecimento. Tá? Estou fazendo para exaltar ao Senhor e deixa. Eu sei o que eu estou fazendo. Espiritualmente não é fácil para mim também. Eu estou espiritualmente, ó, me dobrando. Deixa. E isso também é se preparar para um ano diferente. Entendeu? Não, que eu pego para fazer, não sei o quê, eu vou até o fim, comigo não tem. Tudo bem. O que pega para fazer vai até o fim. Mas se Deus mostrar, de repente, que acabou entrando, né, equivocado, para e volta. Entendeu? Ah, pastor, eu ofendi lá, mas ele merecia. Né? Que nem ontem falou o pastor Jaime, né, na reunião que ele fez com os pastores e com o pessoal do HQV, MQV, JQV. Ele falou o seguinte, né? Vamos supor, tá aqui a pastora Iracilda, né? E eu aqui. Aí vamos supor, a pastora Iracilda, ela errou, ela tem 2 erros na vida dela, e eu tenho um só. Aí ela pega e fala assim, mas também o Fábio aí, o pastor Fábio aí também, ele fez tal coisa errado. Aí eu pego e falo assim, olha só quem fala. Você tem 2, eu tenho 1, não é quantidade. Estar errado é estar errado. Entendeu? Se ela falou, de repente, algo que é verdadeiro, não importa quantos erros ela tenha. Eu estou errado. Então, a pessoa ela quer se defender mostrando que o outro tem mais. Eu tenho 1, tá bom, fiz. Mas e você que tem 5? Você tem 5 e pá, como se o erro dela tivesse ficado certo. Não. Não, Deus realmente. Né? Os erros dela, ela busca o Senhor, ele seja sensível para se corrigir também, que ela vai
precisar, né, que o Senhor abençoe ela, mas o que ela falou de mim é verdade. Se não fosse, era outra coisa. Falei, não, você está falando de mim, isso aí não é. Tá? Oriento que você se corrija para você ser feliz. Tá? O que você falou de mim não é. Mas se é, tem que acertar. Entendeu? Então, a nossa justiça ela tem que exceder a dos escribas, né? E dos fariseus. Ela tem que exceder. Não, pastor, porque eu estou com ele, mas ele já vai se separar. Ele não está feliz no casamento. Irmã, não entra como fala, o pessoal fala lá fora. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não entra nisso aí. Deus tem um homem solteiro, a senhora é solteira. Entendeu? Não entra nisso aí. Não, porque eu vou entrar só para ganhar um dinheirinho, né? É uma graninha aí só para me levantar, depois eu saio. Não vai. Nossa justiça tem que exceder. Se alguém perguntasse para Jesus, né, mas por que o Senhor está fazendo isso? Não tinha como explicar. Era um justo se entregando por um ímpio, um limpo se entregando por um sujo, né? Tem hora que não tem como explicar, é uma convicção que vem no seu coração. E você tem que fazer. Entendeu? O missionário falava ontem, quantas vezes ele agiu de uma forma que não era uma atitude comum, né, a ser tomada. E ele tomou, e o pessoal, pai, não sei o que, ele fez. Aí ele contou de um caso, que ele já tinha ido para os Estados Unidos lá pregar, numa oportunidade lá, aí voltou para cá, sentiu de voltar para lá, foi de novo. Aí quando chegou lá, deu uma mensagem e tal, aí a esposa de um pastor da nossa igreja contou que há 8 anos ela sofria, ela mexia com algum produto de limpeza, e a mão rachava toda, abria a mão dela. E na mensagem que ele deu, ela entendeu, orou, ela foi curada. Ele falou que ficou até emocionado. Quer dizer, então se ele foi até lá só por causa dela, era um plano de Deus que ele voltasse lá. Amém. Entendeu? Todo mundo aqui já é bem madurinho já. Você já conhece bem a palavra. Né? E tem a hora que é o certo a se fazer. Se alguém perguntar para você, mas me explica o porquê. Não sei, eu entendi pela palavra. Estava orando, pedindo a Deus direção, e eu senti que tem que ser feito isso. Eu entendi pela palavra. Entendeu? Vai ser para a glória dele, né? Vai ser em alguns casos, a gente tem que se dobrar, né, para poder fazer, né? Mas a gente está se prostrando perante o Santo de Israel. Entendeu? E é assim mesmo. De vez em quando a gente vai se deparar aí com isso. E é normal para a gente. A nossa justiça, ela excede, né? Entendeu? A nossa justiça, ela excede. Eu lembro que uma vez, a gente já teve algumas oportunidades, né? Mas eu tive a oportunidade no próprio ministério de tomar decisão, né?
Não lembro qual ano que era do evento, o rapaz veio para mim, aí propôs para mim que ele ia montar o palco lá sem nota. Ia ficar uma diferença grande. Ia dar, se não me engano, lá o imposto lá ia dar acho que entre 5 ou 6 mil reais. Sem a nota. Né? Caramba, você fica pensando na hora, né? O diabo fala para você assim, ó. Vai economizar para a igreja. Né? Era a minha primeira vez que tinham me oferecido uma coisa dessa. Né? Era a primeira vez. Só que você vê que Deus ele vai preparando a gente, né? Eu lembro que uma vez eu comentei com você aqui que eu tinha acho que 18 anos, estava começando na igreja, eu levei o meu carro para consertar o vidro elétrico. Aí o rapaz que consertava o vidro, né? Eu sei que acho que dava, acho que 120, 140, uma coisa assim. Aí ele falou, me dá 90 aí, eu conserto e tal, fica só entre a gente, eu nem coloco o registro lá. Né? Aí eu falei, não, qual que é o valor certo? Ele falou 120, acho que era isso, 120, 140. Eu falei, então eu vou te dar o valor correto, aí você faz o que você quiser, mas o valor certo do serviço eu vou te pagar. Cara bobo, né? Porque se ele faz isso aí direto, ele quebra a empresa que ele trabalha. Daqui a pouco ele não tem emprego mais. Então Deus vai te ensinando no pequenininho, né? Aí eu falei para o rapaz, eu falei assim, não, vamos pagar esse valor aí com nota. Não, pastor, mas o senhor entendeu o que eu estou propondo para o senhor? Eu falei, entendi, por isso estou falando para você que eu quero com nota. Entendeu? Fazer o quê? Tem que pagar. Depois Deus enviou uma bênção lá e supriu. Entendeu? E glória a Deus. Amém? Em nome de Jesus. Tá? Guarda no seu coração esse entendimento aí. Tá bom? É impossível, mas Deus pode resolver. Não deixe o inimigo abalar sua fé, desanimar você. É impossível, mas Deus pode resolver. Ele é o Deus do milagre, vai lhe dar vitória, você pode crer.